Olá pessoal do nono ano. Houve muitas dúvidas em relação à equação do segundo grau. Então eu resolvi fazer esse videozinho aqui, né, para tentar mostrar para vocês que não é uma coisa assim tão difícil, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte: toda equação do segundo grau ela vai ficar nesse formato aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, na sua forma reduzida, é chamada de equação do segundo grau completa quando eu tiver todos os coeficientes a, b e c diferentes de zero. Então esse seria o nosso primeiro caso. Como assim? Aqui eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Eu não vou partir para a resolução, a gente só vai entender o que é uma equação do segundo grau. Para ser uma equação do segundo grau, tem que existir o termo x ao quadrado. Se não existir esse termo x ao quadrado, ela deixa de ser uma equação de segundo grau. E esse x ao quadrado tem que ser o maior expoente encontrado, né, na equação. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho ax ao quadrado mais bx. Quando a variável não te mostra o expoente, é porque esse expoente é igual a 1. Então aqui eu teria o primeiro grau e aqui eu tenho o segundo grau. Então toda equação do segundo grau eu tenho como maior expoente da variável o expoente 2. Então nesse caso, aqui eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Notem que toda vez que que a letra, ou seja, a variável omitir algum valor, esse valor é igual a 1. Então aqui é como se tivesse um zinho aqui na frente. Então, na verdade, seria 1x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então, aqui eu tenho que A é igual a 1, B é igual a menos 3, tomando cuidado sempre com o sinal que estiver à frente do coeficiente, e C é igual a 2 positivo, ou simplesmente 2. Como eu tenho A, B e C diferentes de zero, essa equação ela é classificada como completa. Agora vamos ver o que é o segundo caso. O segundo caso, se eu for parar para analisar, eu tenho que o valor de A, B e C. Né? Então, vamos parar para analisar esses valores aí. O valor de A, aqui eu já tenho, ó, não está mostrando esse valor para você. Então, nesse caso, esse valor é igual a 1. B. Bom, o que seria o B? Olha bem essa forma aqui em cima. B está associado a x. Se não tiver o x elevado a 1 ou simplesmente o x na equação, significa que esse B é nulo, ou seja, esse B é igual a zero. E como aqui x ao quadrado menos 4 igual a zero não tem o termo que leva a x, então nesse caso esse B é igual a zero. Se esse B é igual a zero, vamos ver agora aqui o valor do coeficiente independente, o termo independente, que é menos 4. Lembra, ó, que a frente dele tem um sinal de menos, então C é igual a menos 4. Notem o seguinte, que A é diferente de zero, B é igual a zero e C é diferente de zero. Nesse caso, eu estou trabalhando com uma equação incompleta, do caso de B igual a zero. Então agora, vamos aqui analisar o terceiro caso. Notem que aqui eu tenho x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então na frente desse x aqui, eu já coloco o valor 1, porque ele está omitindo o valor, e toda vez que ele esconde esse valor é igual a 1. Então agora vamos analisar quem é o valor de A, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Bom, o coeficiente de A é todo valor que estiver associado a x ao quadrado. Então aqui vale 1. O coeficiente B é aquele valor que está junto de x. Então nesse caso aqui é o menos 5. O coeficiente C é aquele que não tem letra x junto com ele. É chamado de termo independente. Nesse caso não existe, você não consegue encontrar.
Se você não consegue encontrar, é sinal de que ele é zero, né? Ele é nulo. Então agora eu tenho A diferente de zero, B diferente de zero e C igual a zero. Como um dos coeficientes foi igual a zero, eu estou trabalhando com uma equação incompleta também. Só que nesse caso eu tenho que o valor C é igual a zero. Então no terceiro caso eu tenho C igual a zero e A e B diferentes de zero. Significa que eu estou trabalhando com uma equação incompleta. E o último caso é quando eu tenho x ao quadrado sozinho. Numa equação de segundo grau, o único que não pode deixar de existir na equação é o x ao quadrado, senão ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Então aqui, ó, analisando, eu vou ter A, B, né? Deixa eu só ajeitar, B e C. Bom, o valor de A, quem está na frente de x ao quadrado é menos 3, então o valor de A é menos 3. O valor de B é aquele valor que está com x, mas não tem x, então B igual a zero. O valor de C é aquele termo que está sozinho, aquele valor que está sozinho, também não tem nenhum valor sozinho ali, então C também é igual a zero. Nesse caso, eu também tenho uma equação incompleta. Só que nesse caso aqui, eu tenho tanto B, que é igual ao valor de C, que é igual a zero. Então, os dois valores são iguais a zero. Então, nesse caso, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Então, toda equação de segundo grau, ela tem que ter o x ao quadrado, e o maior expoente encontrado na equação tem que ser desse x ao quadrado. Se tiver algum valor, algum expoente maior para a letra x, né, para a variável x, significa que ela não é uma equação de segundo grau. Ok? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Bom, aqui eu tenho, né, uma equação, a resolução das equações de segundo grau incompletas. Ou seja, eu quero as incompletas, tá? Então, o primeiro caso é o caso de B igual a zero. Bom, vamos ver como é que fica isso daqui. Então, aqui eu tenho A, que é igual a 1. É sempre bom a gente destacar os valores dos coeficientes. C, que é igual a zero, então já é incompleta porque B, aliás, desculpa, B igual a zero, então já é incompleta porque B igual a zero. E C igual a menos 9. E aí é que está a dúvida dos alunos. Como resolver isso daí? Bom, eu vou começar a utilizar os conceitos, né, para esse caso, simples, só para esse caso, tá? Ele só vai funcionar especificamente para esse caso, quando B é igual a zero. Então eu vou pegar, né, vocês lembram que numa equação do primeiro grau eu tinha primeiro membro e segundo membro? Na equação do segundo grau também tem primeiro e segundo membro. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o que não for x e passar para o outro lado. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho x ao quadrado. Aqui é menos 9. Para eu tirar esse menos 9 daqui, eu tenho que somar 9, né? Porque menos 9 mais 9 dá 0. Então, eu tenho que somar 9. Mas se eu somar 9 no primeiro membro, eu também tenho que somar 9 no segundo membro. Trocando em miúdos, é só você fazer o seguinte, imagina o seguinte, eu estou jogando o menos 9 para o outro lado, como ele atravessou o sinal de igual, foi para outro membro, ele muda o sinal, de menos passa para mais, então aqui eu vou ter 9 positivo. Agora é o seguinte, quando eu tenho x ao quadrado igual a 9, e eu não quero o valor de x ao quadrado, quero o valor de x para achar a solução, né, ou conjunto verdade, você pode botar V ou S, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Deixa eu só escrever aqui. Então, ó, eu posso pegar a raiz quadrada de x ao quadrado, né, que vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Mas, professor, por que mais ou menos? Porque quando vocês viram lá no sétimo ano, quando vocês estudaram raízes de números inteiros,
vocês viram que toda raiz quadrada ela possui duas respostas, ou seja, duas raízes. Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Por quê? 3 ao quadrado dá 9, como menos 3 ao quadrado também dá 9. Então ele admite duas, no caso, duas raízes. Então aqui eu vou ter o seguinte, x ao quadrado elevado, extraindo a raiz quadrada de x ao quadrado, eu tenho simplesmente x. E agora eu tenho mais ou menos, raiz quadrada de 9 dá 3. Então aqui eu vou ter duas raízes. Uma raiz que eu vou chamar de x1 ou x', isso independe, que vai ser igual a menos 3, que é a raiz negativa. E uma raiz que eu vou chamar de x2, que é a raiz positiva, que é mais 3 ou simplesmente 3. Então, meu conjunto solução vai ser menos 3 e 3. Tá aí. Então, aqui eu tenho a resolução de uma equação incompleta quando b igual a zero. Vamos para o segundo exemplo aqui. A mesma coisa, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar 2x ao quadrado. O menos 8 eu passo para o outro lado, positivo. Então agora eu vou ter... Eu posso pegar logo esse 2 e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x ao quadrado, que é igual a 8 dividido por 2. E ainda eu posso dizer que x ao quadrado, chega um pouquinho mais para trás, x ao quadrado é igual a 4. Pronto, cheguei onde eu queria. Agora basta extrair a raiz quadrada para os dois membros, né? Então eu já sei que isso aqui vai me dar x, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Bom, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas como eu tenho aqui uma raiz, né? Como eu tenho aqui uma raiz positiva e outra negativa, então eu vou ter que x é igual a mais ou menos 2. Isso significa que x1, né? x1 é igual a menos 2 e x2 igual a 2 positivo. Então agora eu posso escrever da seguinte maneira: conjunto verdade é igual a, abre parênteses, né? Vamos lá, abrindo parênteses, menos 2 e 2. Professor, e se eu inverter a ordem, botar 2 e menos 2, tem problema? Não, porque isso é um conjunto, então isso não vai fazer diferença nenhuma. E agora vamos analisar para o caso de c igual a zero. No caso de c igual a zero, vamos aqui analisar aqui, ó. Eu tenho a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a zero. Então, já sei que ela é incompleta com c igual a zero. Como é que eu vou fazer? Essa aqui é um pouquinho diferente, mas eu ainda acho mais fácil que a de cima. Por quê? Como aqui, ó, tá vendo que eu só tenho valores de x? Né? Lá no oitavo ano, quando vocês viram fatoração, aqui eu tenho um termo, né, semelhante. Né? Ou seja, eu tenho aqui o valor de x e aqui eu também tenho a variável x. Então, eu posso colocar o x em evidência. E abro um parênteses. Como é que vai ficar? Então agora eu vou pegar esse x ao quadrado e dividir por x. Então x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 5x dividido por x dá 5. E isso aqui é igual a zero. Então agora que eu fiz a separação, eu tenho duas hipóteses. Toda vez que eu tenho um produto, né, que isso aqui é x que multiplica x menos 5, né, esse produto é igual a zero, ou o valor de x é igual a zero, ou então o valor x menos 5 que é igual a zero. Né? Então eu tenho essas duas hipóteses aí. Então nesse caso aqui, x igual a zero, acabou. X é igual a zero, fim de papo. E agora eu tenho x menos 5 igual a zero. Basta pegar esse menos 5 e jogar para o outro lado. Então aqui eu vou ter que x
vai ser igual a 5. Acabou. Qual vai ser aqui o conjunto solução? Conjunto solução, né? Ou conjunto verdade, isso vai depender de vocês, vai ser o valor 0 e o valor 5. Tá? Vamos para o próximo aqui. Então aqui ó, tem A é igual a 4, B igual a menos 24 e logicamente o C é igual a 0. Mesma coisa, eu vou pegar o x, escrever separadamente esse x, botar em evidência, ou seja, abrir um parênteses, e agora eu vou pegar ó, 4x ao quadrado dividido por x dá 4x. Menos 24x dividido por x, né, cancela o x, fica 24. E isso é igual a 0. Então, ó, a primeira hipótese é x igual a 0. Beleza. Segunda hipótese é 4x menos 24 igual a 0. Bom, então 4x, passando menos 24 para o outro lado, vai ser igual a 24 positivo. 24 positivo. Esse 4 multiplica, do outro lado divide. Então, x vai ser igual a 24 dividido... Esse 24 ficou meio esquisito. Vamos lá. 24 dividido por 4. Então, eu tenho que x vai ser igual... 24 dividido por 4 dá 6. Então, o conjunto verdade é 0 e 6. Agora, quando você tem tanto A, né, por isso que eu nem coloquei a resolução aqui, porque quando você tem tanto B quanto C iguais a 0, que seria aquele quarto caso, o conjunto de solução sempre vai ser 0. Tá? Por isso que a gente não precisa. Chegou lá, você viu que B e C são iguais a 0, você já sabe que a solução é igual a 0. Tá, ok? Eu não vou, vou fazer um vídeo diferente para a resolução das completas, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só vocês falarem que eu estou à disposição. Abraços.